Olá, eu sou a Maura Campanile, a gente está aqui para falar do canal Agroanálises e hoje está com a gente o Alexandre Mendonça de Barros. Tudo bom, Alexandre? Tudo bem. Tudo ótimo. O Alexandre, ele é sócio da MB Agro e ele foi professor também da Escola de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Alexandre, eu queria que você falasse para a gente um pouquinho quais são as perspectivas para o agro para o ano de 2020. Eu acho que vai ser um ano maravilhoso, um ano assim, raríssimo, na minha experiência com o setor, porque assim, para todos os lados que eu olho, a gente quase só vê coisas boas acontecendo por uma convergência de fatores raros, né? Muito difícil ver tudo isso acontecer. Eu acho que tem três grandes assuntos que eu acho que gostaria de começar falando num panorama mais geral, que acabou, e aí acaba dando para a gente resumir e fechar como é que a gente vê 2020. Mas primeiro, eu acho que um grande assunto internacional é a guerra comercial entre a China e os Estados Unidos, né? Os americanos impuseram barreiras aí às importações chinesas. Os chineses retalharam lá em 2018, elevando as tarifas de todos os produtos agrícolas americanos. O principal importado pela China é a soja, né? Então, o Brasil e Estados Unidos sempre foram os grandes fornecedores de soja da China. Lá por 2008, os Estados Unidos era mais importante que o Brasil. Por volta de 2012, 2013, o Brasil começou a ser mais relevante que os Estados Unidos, mas meio pau a pau. Até que em 2018, com essa tarifa, os chineses começaram a comprar muita soja no Brasil. Basicamente, nós temos quase 70 milhões de toneladas de soja para a China, os americanos só 9, então deu uma diferença brutal. Para comprar essa soja brasileira, os chineses tiveram que pagar um prêmio muito alto, porque não estava combinado, vieram correndo comprar aqui. Então foi assim, 18 foi um ano muito beneficiado por essa guerra comercial. O ano de 19, ele foi marcado por bate-a-sopra de ambos lados, então a hora parecia que eles iam se acertar, a hora eles brigavam, e isso foi mexendo muito com a formação de preços, né? Uma das coisas mais importantes que apareceu foi que Chicago, né? Toda vez que eles se acertavam, os preços em Chicago subiam, e os prêmios da soja brasileira caíam. Toda vez que eles brigavam, Chicago caía de preço, o prêmio aqui subia, de tal sorte, né, que o brasileiro teve aí um preço relativamente bom, mas com toda essa volatilidade que nós viemos percebendo. Aparentemente vamos ter um arranjo agora de acerto entre eles, né? Os americanos anunciaram recentemente que os chineses teriam dito que vão comprar 40, 50 bilhões de dólares de produtos americanos. Isso poderia ser algo muito ruim para nós brasileiros, claro. Mas, assim, na minha opinião, acho que primeiro é um exagero. Segundo, os Estados Unidos, no ano que mais comprou alimentos a China, no ano que mais comprou alimentos dos Estados Unidos, deu 26 bilhões de dólares, né? Esses 40, 50 que o Trump anunciou, me parece superdimensionado, acho fora de contexto. Os chineses até agora não disseram nem que sim, nem que não, tá certo? Então acho que ainda vai ter muita coisa nesse cenário, mas de qualquer maneira, assim, quando eu olho para o quadro geral do mundo, né, por que eu estou falando da soja? Porque é a principal lavoura brasileira, fato, mas porque é a lavoura que os chineses escolheram importar. Eles perceberam, alguns anos atrás, conforme a economia foi crescendo, as pessoas passam a consumir mais proteína animal. Proteína animal precisa de soja e de milho, né, para intensificar a produção. Eles não iam conseguir produzir todo o trigo, todo o arroz, todo o milho, toda a soja. Então eles decidiram estrategicamente, olha, eu escolho a soja como uma cultura que eu vou importar. A soja vale 2 vezes mais do que o milho. Para transportar a soja é mais barato do que transportar milho, vamos comprar soja. E deu o boom do cerrado brasileiro. Então, de fato, entender a dinâmica do mercado de soja, entender um pouco o olhar chinês, né, para a sua estratégia alimentar. O que eu acho é que quando a gente olha para o ano que vem,
a demanda de soja tende a ser forte e tende a crescer bastante. Na minha opinião, toda a crise que os chineses estão vivendo, e aí a gente entra no segundo assunto relevante do mundo, que é a história da peste suína africana, que em agosto do ano passado chegou na China. Né? A peste suína é a pior das doenças da suinocultura. Né? Ela não tem nenhum remédio, nenhum medicamento que previna ou que cure o corpo. Então, essencialmente, quando a doença avança, quando o vírus é um vírus extremamente letal, ele espalha com muita facilidade. Né? Quando ele afeta os rebanhos, né, como tem acontecido no leste europeu, eles já estão há 5 anos sofrendo pesadamente com isso. Esse vírus também ataca os porcos selvagens, javali, porco do mar, e como esses animais se deslocam, o vírus vai entrando em circulação. É um vírus que também tolera o congelamento, tolera altas temperaturas, ou seja, você cozinha. Você tem que eliminar a produção. Exatamente. O caminho é exatamente esse. Então, assim, o protocolo sanitário que tem que ser feito é elimina o porco, queima ele, enterra ele, deixa a granja sem produzir pelo menos por 6 meses, para que o vírus não volte. Você isola um raio de 100 quilômetros ao redor, é muita coisa. Então, assim, você não pode deslocar o porco fora desse raio. Se for abater o animal dentro do raio, a carne também não pode sair do raio, teoricamente, porque ela carrega o vírus junto. Tá? Então, e essa carne não pode ser comida. Ela pode ser comida pelo ser humano, o vírus não nos faz mal. Tá? Em tese, você poderia consumir. O problema é que, como você não pode deslocar, muitas vezes a produção fica desconectada do lugar do abate. Então, aliás, esse foi um dos problemas. Quando a doença apareceu na China, os produtores começaram a ficar agoniados, porque sabiam que provavelmente iam ficar fechados nesses clusters. Então, eles saíram matando o porco com uma velocidade muito grande. E por que a carne de porco chacoalha o mundo? Né? Porque é a carne mais produzida e consumida no mundo. Para nós brasileiros, isso soa estranho. Nós somos enormes consumidores de frango e de carne bovina, relativamente pouca carne suína, mas no mundo, especialmente na Ásia, né, não muçulmana, se consome muito porco. Então, só para dar uma referência, né, para todos que estão aqui ouvindo, são 115 milhões de toneladas de carne de porco produzida no mundo e 60 de carne bovina. Então, é quase metade da carne de porco. Né? O frango, que é um produto assim, que cresce muito rápido, são 90 e poucos milhões de toneladas. E o que é mais importante, desses 115 milhões de toneladas, a China sozinha produzia 54 milhões de toneladas, importava 2, ou seja, quase metade do consumo mundial de suínos, essencialmente a China. Então, quando a doença começa a dizimar o rebanho chinês, ele chacoalha as estruturas e a formação de preço no mundo todo. Chacoalha os preços de todas as carnes e, obviamente, a primeira pergunta que salta aos olhos vai cair a demanda de grãos, especialmente de soja, que é o produto que os chineses mais compram do Brasil e dos Estados Unidos. Então, veja como o mercado... isso vai impactar aqui no Brasil? Sim. A primeira reação de todo mundo, que eu particularmente não concordei muito, assim, vai despencar o preço da soja porque está destruindo o rebanho e isso não se mostrou verdadeiro e particularmente não achava isso que era tão direto, embora tenha havido uma redução no consumo de soja. Assim. Por que não caiu tanto quanto... Tá bom, só para dar um número, tá? Estima-se hoje que metade do rebanho chinês foi abatido em um ano e pouco. Tá? Então, eram 430 milhões de cabeças, estima-se que hoje deve ter 230. Então, assim, foi um hecatombe mesmo, né? Deixa eu só entender. E aí você disse que vai ser um ano bom. E então, o que quer dizer? Isso aí pode ter um impacto, mas não vai ter para a soja? O que isso é positivo? Então, assim, para cá nós estamos de acordo que vai ser excepcional. A China está importando... Está importando boi. Está importando boi, está importando suíno, está importando frango. Certo? E dentro da China, o preço do porco explodiu. O porco custava, no começo do ano, na China, 20 yuans, 18 yuans por quilo.
ele bateu o preço mais alto da história, foi 54 yuans por quilo. Então ele triplicou. O boi, para dar uma referência, no começo de 19, a carne vermelha no atacado valia mais ou menos 60, 64 yuans o quilo, ou seja, 3 vezes o preço do porco. Então, há um consumo crescente de carne vermelha das classes mais ricas, mais abastadas da China, que são entre 350 milhões de chineses, então assim, mais que o Brasil inteiro. Exato, é um volume importante. Sim. Isso vem crescendo, mas sempre tem em mente que era 3 vezes o preço da carne. O frango é muito perto do preço do suíno na China, diferente também do que aqui no Brasil. Os preços do frango são 16, 17 yuans, contra 18 a 20 de porco. Por isso que os chineses consomem 4 vezes mais carne de porco do que carne de suíno. Preferem, o preço é muito próximo a um grande consumo de suíno. Quando o preço do suíno começou a subir muito, a diferença que era 3 vezes mais cara a carne vermelha foi virando 30%. Aí aumentou ainda mais o consumo de carne vermelha. Isso foi o que impactou o custo da carne aqui no Brasil? Foi exatamente isso. Tem várias histórias de oferta também, mas o desenho principal foi justamente uma explosão das exportações de carne brasileira. A China, em setembro, habilita 17 novas plantas. Essas novas plantas começam a se preparar para exportar, vão atrás de boi em outubro, novembro, dezembro. Não tem tanto gado pronto nessa época do ano, os pastos atrasaram porque as chuvas atrasaram, o confinamento estava acabando, fim de ano tem uma demanda muito forte de carne porque é festa, né? Natal, Ano Novo, etc. Então, essa confluência de coisas fez essa explosão de preço no Brasil e hoje todo brasileiro percebe. Obviamente, ao subir o preço do boi, sobe o preço do frango, sobe o preço do suíno, então dá um ambiente e isso já mostra pra gente que com a escassez de carne que a China vai viver em 2020, as exportações brasileiras vão seguir muito fortes. Então essa tendência, tanto de uma alta de preço das carnes em geral no Brasil, quanto de um aumento de exportação, é o que vai continuar no ano que vem. Vai continuar e conforme a carne está ficando mais cara para todo mundo no mundo inteiro, os países importadores, por exemplo, de carne vermelha brasileira, começam a se deparar com uma carne muito mais cara. Eles precisam, então, encontrar outras carnes mais baratas, é o caso do frango. E essa doença não está circunscrita à China, ela espalhou para todos os lugares da Ásia. Então, o Vietnã acho que é o caso mais dramático. O rebanho do Vietnã está sendo dizimado com uma velocidade muito grande. A doença chegou nas Filipinas, no Laos, no Camboja, na Indonésia, na Coreia do Sul. Então, todos esses países estão enfrentando o mesmo problema que os chineses estão enfrentando. Claro, eles são muito menores do que a China, mas num mercado extremamente apertado, qualquer acréscimo de demanda gera uma pressão muito grande. Então, assim, só para fechar esse quadro, eu não tenho nenhuma dúvida que o segmento de carnes para 2020 vai viver um ano histórico. A gente vai ter que olhar para os grãos no instante, porque isso não elimina o enigma que todo mundo me pergunta, né? Puxa vida, mas com tanta quebra de produção na China, por que então os preços dos grãos vão colapsar? Acho que essa que é a coisa bonita aí dessa história. A equação é bacana pelo seguinte, a gente estima, né, estudando isso há 1 ano e meio já, a gente percebeu isso desde o começo desse movimento, então passou a estudar isso com afinco, que 40% da suinocultura chinesa era uma suinocultura que não consumia ração. Uma suinocultura assim, de fundo de quintal, de pequena propriedade, de ter os porquinhos no fundo do quintal, certo? Então, esses animais não participavam do mundo da ração. E esses foram os que mais foram impactados? Exatamente. Assim, muito provavelmente, ninguém tem estatística, mas são as granjas não protegidas, as que menos têm. Então, usam restos de comida que carregam o vírus e abatem esses animais mais precariamente, se tiver doente, omitem o abate e assim vai. Tá? Então, há assim, muita coisa de contaminação de lençol freático, de água, então acaba que o vírus entra no... Portanto, ao desaparecer esse estoque de animais, não impactou tanto o mercado de soja, porque eles não consumiam soja.
A minha estimativa é que houve uma perda de uns 8 a 10 milhões de toneladas de soja neste ano de 2019, só que conforme o preço do porco começou a crescer muito e o milho caiu de preço na China porque o consumo de milho caiu, os produtores tradicionais de porcos que não usavam ração entraram no mundo da ração. Então, é interessante, quer dizer, aquele cara que não consumia ração, e por que ele entrou na ração? Porque dá muito dinheiro, porque ele percebe que é uma proteção para doença, mas mais importante que isso, dá uma margem muito alta. Então, você tem um aumento de demanda no final da história do que sobreviveu. 2. Você tem um cenário de crescimento das outras proteínas na China. Então, por exemplo, carne de frango, a gente estima que em 1 ano e meio vai crescer 50% a produção. Aí você vai crescer ovos, você vai crescer peixe, você vai crescer... E todos esses são demandantes de ração. Então, no final, você vai perdendo no porco, mas vai ganhando nas outras cadeias. Sim, essas cadeias são menos, digamos assim, são bem menores do que aquelas intensivas e bem menores do que o volume total de porco. Mas, de qualquer maneira, vão acrescentando demanda. E aí, claro, está todo mundo tentando recompor o rebanho suíno. E o rebanho suíno agora vai ser recomposto em alta tecnologia, demandante de ração. Então, eu estimo que no ano que vem a gente volte a crescer 8 milhões de toneladas de consumo chinês, provavelmente isso acontece, voltando aos patamares de 2018, tá? Então, assim, não é que... mas de qualquer maneira... mas também não é uma tragédia e não vamos ter problema. E é o que está acontecendo no Brasil. Está acontecendo que os preços bons estão estimulando a produção. Então, o Brasil, que era o segundo maior produtor de frango do mundo, agora a China vai passar, está crescendo 7% o alojamento de pintinhos esse ano no Brasil. Portanto, e nós brasileiros estamos consumindo muito mais frango porque vamos consumir menos carne de boi, né? Na pecuária bovina, a intensificação vai ser muito grande. Por quê? Porque está dando muito resultado. O valor da arroba sobe, você quer engordar mais rápido, você quer suplementar a sua vaca, seu bezerro, né, seus animais todos. Os porcos nossos, nós estamos alojando muito mais porco, estão mais pesados. Então, isso está acontecendo no Brasil, mas está acontecendo em todos os lugares do mundo que estão sentindo a pressão de alta, tá certo? Então, acontece que apareceu uma demanda muito forte e global. E é por isso que os preços estão tão bons. E além desses dois setores, né, que são os principais mesmo, tem oportunidades para outros setores? Eu acho que tem, da terceira ponto macro que a gente precisa falar, que é a história do câmbio, né? A maior parte, assim, havia, acho que quase consenso, que uma vez aprovada a reforma da Previdência, né, que era o pedaço da macroeconomia brasileira que está mais doente, né? A gente tem duas grandes doenças na macroeconomia brasileira: desemprego muito alto, que vem dessa recessão profunda que nós vivemos, e a gente tem um desequilíbrio muito grande nas contas públicas, tá certo? E claro, era uma trajetória explosiva da dívida, certo? Era uma trajetória que o déficit público é extremamente grande e que, se não botasse um freio nisso, a gente conseguia ver o caminho que a dívida ia explodir, a inflação ia voltar, a gente estava no ciclo recessivo, ia ter que subir juros, etc, etc. Eu ia sair como da Argentina, assim, fazendo um paralelo, né? Algumas coisas muito positivas da macroeconomia brasileira: a inflação extremamente baixa, certo? A gente, com a inflação baixa, está podendo baixar muito a taxa de juros, tá certo? E, que é a segunda coisa extremamente positiva, a gente via uma recuperação da economia, mas a outra coisa muito positiva no Brasil são as contas externas, né? Reservas em dólar muito altas, devido principalmente ao agronegócio, que é quem gera o grande saldo comercial brasileiro. Acumulamos muita reserva, né? O país segue exportando firme, especialmente produtos agrícolas. Então, as contas externas relativamente em ordem. Mas, de qualquer maneira, assim, acho que todos os analistas olhavam para esse ano de 19 e diziam assim: olha, provavelmente o real vai se apreciar na medida que aprovar a reforma da Previdência
dar uma sinalização que as contas públicas vão entrar no lugar, vai ter uma enxurrada de entrada de dólares, porque a inflação está baixa e está tudo relativamente. Acontece que a inflação se mostrou muito mais baixa do que se previa no começo do ano passado. Tem uma série de razões porque essa inflação baixou, elas são todas interessantes, muito ricas, mas vamos ao ponto que interessa para o lado. Baixou muito a inflação, o Banco Central saiu reduzindo, né, a partir do segundo semestre, agressivamente a taxa de juros. Ao reduzir a taxa de juros num patamar muito baixo, como a inflação também está muito baixa, ela gerou uma taxa real de juros aqui no Brasil extremamente pequena, né? Nós estamos projetando que essa taxa de juros vai para 1% real, né? Para quem quer investir é um bom momento. Para quem quer investir é um bom momento, mas para o estrangeiro que vinha no Brasil para ter uma taxa de juros alta, ele perdeu o interesse, porque hoje o juro americano é praticamente igual ao juro brasileiro. Sim. Então o que começou a acontecer? Começou a sair dólar, certo? Do Brasil para voltar para os Estados Unidos, que também tem um ambiente macro favorável a isso. E o investidor externo falou, puxa vida, mas se é para ganhar menos de 1% no Brasil, eu ganho isso nos Estados Unidos. Sim, tem menos risco. E tem um risco muito menor, tá certo ou não? Tá. Então saiu muito dólar em vez de entrar, o contrário aconteceu. Sim. E o outro elemento que a gente notou que aconteceu com muita frequência no Brasil é que, na medida que o juro aqui foi abaixando, muitos exportadores que tinham dívida em dólar exportavam dólar e, em vez de internalizar o dólar, estão pagando suas dívidas em dólar e tomando dívidas em reais. E, na prática, é menos dólar que entra na economia. Tá. Então, o dólar que estava aqui... Por isso que ele está caro. Exatamente. Escasseou o dólar, Sim. O real depreciou. Agora, a hora que deprecia o real, é maravilhoso para quem exporta café, para quem exporta suco de laranja, porque é tudo cotado em dólar, açúcar, tá certo? Então vai sobrando para todo mundo, tá certo? Meio que por uma questão macro. Então, assim, obviamente, para quem tem grãos, é um ano incrível, porque você vai produzir provavelmente uma safra muito boa, ela está encaminhada para ser uma safra de soja maravilhosa. Atrasou, mas eu acho que tem tudo para ser uma safra muito boa. Existe um risco na segunda safra de milho, porque exatamente por ter atrasado a soja, pode ser que o milho sofra, né? Especialmente Goiás e Mato Grosso do Sul. Há um atraso no plantio, não há dúvida disso. Então depende de ter um ano um pouco mais arriscado de clima em cima do milho. E esse milho vai ser muito importante para dar equilíbrio na oferta de milho, porque as cadeias de carne vão estar muito aquecidas. A exportação de milho desse ano foi a maior da história, de 19. Nós devemos bater quase 42 milhões de toneladas de exportação de milho. Por que estamos exportando tanto milho? Porque o mundo inteiro está precisando de milho para produzir mais carne. Então, a gente vai ter um ano nervoso para o milho, porque o clima vai dizer para a gente quanto de milho o Brasil vai colher. E a segunda safra virou 70%, 75% da oferta. Eu ia perguntar isso, a questão da segunda safra impacta, né? Ela virou um monstro, né? Porque o que aconteceu? Conforme a soja foi ficando muito bom, foi todo mundo diminuindo a área de primeira safra de milho e aumentando a área de soja para fazer segunda safra na unidade de milho. Então, para dar números, né? A gente tem uma primeira safra de 25 a 30 milhões de toneladas, não sai disso. E a segunda safra, 75 milhões de toneladas. Só que nós vamos precisar dessa segunda safra. Agora, se eu planto um pouco mais atrasado, fica bem nervoso o cenário. Não é à toa que o preço do milho disparou nesse fim de ano pela forte demanda interna, pela forte demanda externa e pela insegurança quanto ao tamanho da safra que vai ser colhida. Então, assim, realmente, você está entrando na safra e vamos entrar na safra com preço de milho incrivelmente alto, né? Então, tem milho de 42, 46 reais em São Paulo, Paraná, tá certo? 49 reais, assim, realmente um patamar extremamente elevado. E agora, para as demais culturas, não tem nenhum choque tão grande quanto tudo isso que provocou. Existe uma questão que acho que as pessoas não estão dando devida atenção, vai ser algo muito, muito bom na Austrália.
Sim, só pelo que a gente está vendo que está acontecendo assim, agora lá, de altas temperaturas. Uma seca terrível. O governo australiano está estimando que não vai plantar 65% da área esse ano da safra de verão. A Austrália tem uma importância no abastecimento do algodão, por exemplo. Eles são os fornecedores de algodão de alta qualidade ali no sudoeste da Ásia. Algodão, as estimativas do governo australiano é que talvez não plantem 85% da área que não tem água para irrigar. E isso afeta, obviamente, toda a produção, vai afetar um tanto de açúcar, tá certo? Então, assim, minha percepção vai ajudar um pouco nesse quadro de escassez, né, de apertar um pouco a oferta de vários produtos, embora a Austrália não seja um gigante, como as coisas estão um pouco mais apertadas, na margem acaba tendo um efeito. Portanto, eu estou mais otimista. O consumo de álcool aqui dentro está subindo, porque a economia está recuperando, tá certo? Ao manter o câmbio alto, isso mantém a gasolina no preço mais alto, isso ajuda também o preço do álcool, tá certo? O brasileiro produzindo mais álcool enxuga a oferta brasileira de açúcar no mercado internacional. A Índia não teve uma safra brilhante, não está tendo uma safra brilhante de açúcar, provavelmente de 33 milhões que ela produziu nos últimos anos, vai ser mais para casa de 26, 27. Tá? Então você está tendo um enxugamento, a Europa produziu um pouco menos, os Estados Unidos teve muito problema com o beterraba, que esfriou, né? Não deu para colher toda. Então, assim, você olha para açúcar, começa, não é nada parecido com grãos, mas assim, especialmente com milho, mas começa alguma recuperação que, somada a um real ao redor de 4 por dólar, 4 qualquer coisa, acaba que dá um preço bom para todo mundo. Então, assim, eu não tenho lembrança na minha vida profissional de ver um desenho assim tão bonito, né? Possivelmente 2020 seja um ano histórico da agricultura brasileira. Normalmente, quando está bom para o grão, está muito ruim para cá. Esse ano, por causa da crise chinesa, você talvez tenha as duas coisas juntas, o que é raríssimo. Agora, eu queria te fazer uma pergunta que tem a ver com tudo isso que você falou, mas essa questão da conjuntura do agro, né? Uma coisa bem... O que você me mostra é que este setor é um setor profundamente dependente de fatores externos a ele, Sim. Que é o clima, que é uma doença. Sim. É como se fosse um banco, um war, onde você depende de questões que não estão tão ligadas a você. Então, o Brasil se dá bem porque alguém está com um problema, ou se alguém ficou muito bem, o Brasil pode ficar mal. Como que a gente pode, é uma pergunta muito geral, assim, Sim. como que como país ele pode se preparar para poder estar à frente dessas questões? Poder ter uma economia agrícola que independa um pouco menos de que, por exemplo, tenha um problema de doença na China ou uma crise climática na Austrália. Uhum. Olha, eu acho que a sua pergunta é extremamente estratégica, né? Muito importante. A natureza dos riscos não me parece que vai mudar. Né? Eu sempre gosto de olhar para qualquer problema econômico, onde é que estão os riscos. Sim, né? sim. E isso eu acho que todo empresário percebe muito rápido, normalmente quem não é do ramo não percebe onde é que o carro está apertando. Isso. Então, assim, existe, obviamente, um risco de produtividade muito alto na agricultura, que é correlacionado com o clima, certo? Então, a indústria céu aberto, você está sujeito a não chover demais, você está sujeito a geadas, Então, isso é um ambiente, quer dizer, que a gente tem que lidar, eu acho, de duas maneiras. Tecnologia, né? Então, lugares que tem veranico, falta chuva durante um período, plantio direto, aprofundar a raiz, adubar, né? Corrigir solo em profundidade, para que a raiz... Isso vai diminuindo os efeitos do clima e não resolve tudo, mas mitiga. Sim. Então, com tecnologia, posso ter irrigação, posso ter... Esse é um dado que eu consigo proteger. Uma segunda maneira, aí é no mercado financeiro, que é o mercado de seguro rural, que é uma coisa que o governo
esse governo finalmente está pondo devido peso a isso, depois de uma década de discussão, e patinando, e a gente viu agora realmente botar foco nisso, né? Então, por exemplo, os Estados Unidos, assim, mais de 90% da área é assegurada, ou seja, se tem um problema climático muito severo, os produtores têm uma proteção que vem do mercado financeiro, uma história muito sofisticada, só isso é um tempo muito grande para a gente discutir, mas existem ferramentas financeiras para mitigar. A outra conjunto de variações de risco, né, são os preços do que você vende e preços do que você compra. Então, eu tenho o risco do adubo explodir de preço, eu tenho o risco do químico da semente subir de preço. Por outro lado, como é que vai ser a receita do que eu estou vendendo, né? E aí, para pensar no risco desses preços, eu tenho um risco que é externo à agricultura, que é a taxa de câmbio, né? Como boa parte das commodities dos produtos agrícolas são commodities, portanto, são precificados em dólar, o câmbio é uma variável de risco, né? Para esses, como é que eu mitigo, né? Como é que eu lido com isso? Existem ferramentas no mercado financeiro, existem estratégias de venda antecipada, de compra antecipada, de proteção de câmbio, de troca de barca, né? Nós brasileiros criamos aí eu troco adubo por soja, então eu fixo, na hora que eu faço, olha, eu te devo X sacas de soja, você me entrega o adubo, o defensivo, a semente, tá? Travamos uma relação de preço, aí não tem câmbio, o preço da soja, eu te devo X sacas de soja. Então existem formas que a gente foi desenvolvendo de lidar com essa imensa volatilidade, e isso é parte de uma sofisticação, né, de administração, né, a escola de Vargas tem essa tradição de entender, primeiro ler o mercado adequadamente, entender o que é a comercialização e desenhar estratégias de mitigação. Eu posso produzir mais de um produto, e aí eu não estou com os mercados correlacionados, a gente, enfim, tem maneiras diferentes de você tentar minimizar. Mas eu diria para você, é extremamente sofisticado. É uma mudança estrutural no mundo, porque no passado a resposta para a sua pergunta era muito subsídio e muita compra de estoques. O governo carregava estoques para justamente lidar com essas oscilações. O governo dos países ricos, né? Então, aqui no Brasil também, mas assim, os grandes estoques do mundo... Quem tinha mais recurso conseguia segurar. Então, era justamente... Só que isso também, as políticas foram criando muitas distorções. A produção não parava de crescer, os estoques não paravam de crescer, isso pressionava o preço dos alimentos para baixo, aí o terceiro mundo reclamava, dizendo, puxa, vocês estão artificialmente destruindo, eu sou essencialmente agrícola, não consigo competir porque vocês estão criando uma artificialidade, enfim, o mundo foi mudando e aí realmente a gente se conectou nesse mundo macro e o Brasil passou a ter um papel vital nesse abastecimento geral, o que não quer dizer que você não está vivendo num mundo de estoques relativamente reduzidos e que, portanto, essas questões climáticas, esses choques, acabam perturbando o equilíbrio geral, e o que traz volatilidade, o que faz com que você tenha que montar estratégias adequadas de defesa, né? E a gente realmente vê que essa demanda, uma boa parte do trabalho que eu faço hoje é justamente isso. Ficar olhando, desenhar o cenário e ver como é que você pode montar estratégias para se proteger desse mundo. E nesses cenários, quais são os desafios para o próximo ano? O que a gente tem que olhar e pensar? Aonde vai pegar? Tá. Olha, eu acho assim, há um ciclo de crédito favorável, mas eu diria que isso não é uma coisa agrícola, é uma coisa nacional, porque o juro está caindo e acho que no momento é um momento de mais oferta de crédito. Tá? Nós estamos percebendo na agricultura que o setor público está diminuindo sua participação no crédito e o setor privado está aumentando, né? Historicamente, o Brasil sempre teve um subsídio à taxa de juros. Nosso subsídio veio do juro, na verdade, do setor agrícola, né? Normalmente, o juro do crédito rural, nos últimos
décadas foi inferior à taxa de juros básica da economia. Né? E isso foi muito importante assim, para a agricultura conseguir crescer, é muito intensiva em capital, e ela teve acho que é uma coisa para a gente aprender com a agricultura, qual o valor de ter um juro baixo, tá certo? Foi justamente parte do sucesso brasileiro ter tido acesso a capital durante um longo período de tempo com custo baixo, coisa que a indústria, por exemplo, não viveu. Isso que a gente vê esse apogeu do agro, claro, aí é muita competência, é tecnologia, é talento, é um ambiente externo que precisa de comida, nós temos recurso natural, nós temos gente muito competente, né, com empreendedores corajosos que conseguiram, né? Então, assim, foi uma combinação de vetores, dos quais um dos vetores é o crédito. Então, a gente fez um estudo aqui que mostra que praticamente para cada 1% de aumento na produção ou na produtividade, o crédito precisa crescer 1%. A necessidade é 1, tá certo? Então, um pouquinho. Está direto relacionado, você não cresce se não tiver crédito. Então, assim, nós estamos num momento de mudança de paradigma de modelo de financiamento. A gente vem de 50 anos do Estado dando um suporte e sendo o principal financiador da agricultura. Nós estamos deslocando isso para o setor privado. Tá? Então, existe um ambiente, acho, construtivo, que dá para sair em se mantendo a Selic baixa, dá para sair com um modelo muito bonito, privado, bem desenhado, dinâmico, tá certo? Eu acho que tem uma chance da gente dar certo nesse caminho. Obviamente, se a macroeconomia brasileira der certo, o juro continua baixo, a vida toca. Tá? Mas existem algumas coisas que, particularmente, eu estou um pouco preocupado, tá? Que são questões institucionais. O mercado privado de crédito funcionar, as regras têm que ser muito claras, de garantias muito claras, de como é que você, né, se não pagar, como é que você cobra, como é que você executa essas garantias, etc. Certo? E, recentemente, apareceu essa história da recuperação judicial de pessoa física, que eu acho que é particularmente institucionalmente, eu acho que é uma coisa que a gente precisa resolver. Você pode explicar o que é essa recuperação judicial de pessoa física? A recuperação judicial, pelo menos acho eu, que esse é o entendimento de todos os credores, todo mundo que dá crédito, e aqui eu não estou falando só banco, porque no Brasil tem muita importância os traders que exportam, financiam, a indústria de insumos financia, as revendas financiam. Tem um estudo do Instituto Mato Grossense de Economia Agrícola que mostra que metade do financiamento do Mato Grosso, que é o maior produtor de grãos do Brasil, vem de trade, da indústria de fertilizantes, químicos e dos distribuidores. Metade. A outra metade dos bancos. Tá? Então, é muito importante essa questão institucional, certo? Se eu estou te financiando, né, pagando adubo, pagando o PIN, pagando a semente, e combinei com você que eu preciso receber a soja de volta, eu preciso receber a soja de volta, porque senão... Certo? E aí tem uma estrutura de garantia. O que era a imagem de quem dava crédito? Se você é pessoa física, você dá a sua terra como garantia, ou a SAF, enfim, o penhor da SAF, você estrutura a sua garantia, mas você não pode entrar em recuperação judicial, porque isso é uma coisa para as empresas, não é para a pessoa física. Então, e o problema é que a hora que você entra em recuperação judicial, você entra num longo processo de renegociação de dívida, certo? Então, os riscos, os custos são outros. É por isso que, em geral, o juro para a pessoa jurídica acaba sendo mais alto do que para a pessoa física. Porque até então a terra era vista como um colateral, uma garantia muito boa, e todo esse custo de você entrar num ambiente, eventualmente, de uma recuperação judicial, de renegociar todas as dívidas, etc., era circunscrito às empresas jurídicas. Então, se o produtor quisesse entrar em recuperação judicial, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que ir na junta comercial da cidade dele, registrar a empresa, operar por 2 anos como uma empresa, e aí ele poderia fazer uso do artifício de recuperação judicial. O que aconteceu
é que alguns produtores, né, houve um caso aí, que ele registrou a empresa e pouco tempo depois, algumas semanas depois, ele entrou com pedido de recuperação judicial. E aí criou-se um processo para aceitar ou não a recuperação judicial de uma pessoa física na prática, porque ele era jurídica, ele era um fazendeiro operando como pessoa física, né? Então o que aconteceu foi que isso começou a bater nos tribunais e foi dado banho de causa, depois não deu e foi subindo, até que chegou no Supremo Tribunal de Justiça. E o primeiro caso a ser julgado, no fundo, é dizer o seguinte: olha, você pode, o produtor que opera em pessoa física, pode entrar em recuperação judicial, e o Supremo julgou que sim. Então, muda completamente a conta que quem está tendo o crédito vai fazer. Quais são as consequências? As consequências é que as garantias, embora elas existam e possam ser feitas, vai demorar muito tempo para você executar a garantia. Então, se qualquer um entrar em recuperação judicial, você vai ter toda uma discussão jurídica, judicial. Primeiro, normalmente cai muita dívida. Segundo, você não pode executar nenhuma das garantias. E você vai conviver com isso provavelmente por 3, 4, 5 anos, até eventualmente a empresa sair da sua recuperação judicial e pagar, e em geral vai pagar uma fração do que devido. Isso pode tornar o crédito mais alto, e principalmente esse crédito privado, que é o que a gente está precisando. Essa é a minha visão. Eu acho que se a gente não normatizar isso, você vai encarecer o crédito. E o problema é assim, vai encarecer para todo mundo. Esse é o ponto, né? Não só para aquelas pessoas que estão ali com o risco de entrar em recuperação judicial. Então, eu acho que é um risco institucional. A gente já nota que alguns financiadores estão querendo sair um pouco desse risco. E não, eu acho que não tem nenhum problema muito sério nesse momento, porque todo mundo enxerga um bom ano agrícola, os bancos estão ávidos dada a taxa de juros mais baixa, financiar, mas eu já tenho idade suficiente nesse setor para saber que quando vem um ano ruim, as coisas vão se complicando. Tá? Então, assim, a gente precisa, esse para mim é um ponto frágil, tá um embate muito acalorado. Eu espero que a gente consiga ter bom senso para criar um ambiente institucional, jurídico, que dê segurança e não aumente os custos, tá certo? Porque é muito importante manter juros baixos para o dinamismo da agricultura brasileira, especialmente se o Estado não vai fazer isso, tá certo? Então, assim, para mim esse é um tema espinhoso, tá? Que a gente tem que olhar. O segundo tema que eu acho que merece nossa atenção é a questão ambiental, né? Eu acho que nós temos aí uma percepção externa que me parece extremamente injusta com a realidade brasileira. Então, acho que, de um modo geral, a agricultura brasileira, nós criamos um marco do Código Florestal, a gente tem uma agricultura que tem, sabe, a integração lavoura-pecuária, a agricultura de baixo carbono, a gente preserva um pedaço muito importante do país, tá certo? Tem problemas? Tem. Certo? E eu acho que isso tem que ser dito com toda clareza. Desmatar crime, assim, sem autorização é crime. Isso tem que ser proibido. Né? É um assunto tão simples quanto isso. Certo? Então, assim, eu acho que houve um ruído muito grande nesse assunto e eu acho que isso pode complicar um pouco as nossas exportações. Né? Os céticos com esse argumento que eu estou fazendo estão dizendo assim, mas o mundo precisa de comida brasileira, então... E a Ásia, tanto faz como vai ser feito, porque a Ásia não exige outra coisa, os europeus, é claro que a gente não vamos ter ilusão, né? A gente olha para muitos dos agricultores europeus e americanos, eles sabem a competitividade do Brasil, eles financiam histórias aí para fazer barulho mesmo, a gente tem toda uma coisa que a gente se sente, né? Do quem é do setor se sente muito mal, estão usando uma imagem negativa, etc. Mas é claro que também é fato, né, que tem um pedaço muito importante da humanidade que quer ter padrões, que exige, né, que
você esteja dentro de um compliance ambiental, que as coisas, nem todo mundo entende o que o Brasil é, a gente vive no nosso mundo, sabe o que é o Código Florestal, quem é que sabe isso, a imagem externa. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter inteligência de, obviamente, defender os interesses nacionais, mas mostrar o que nós somos, sabe? E respeitar os limites de diferentes regiões. Tá? Então, acho que esse é um outro desafio que acho que esse ano de 2019 não pegou bem, sabe? A imagem externa, nós caímos demais e, na minha opinião, desnecessário. Então, deixa eu te perguntar a respeito disso. Eu concordo com você, mas a gente tem algumas sinalizações no Brasil, principalmente do governo, né, onde ele, ao invés de ajudar a reforçar uma imagem boa, ele tem dado sinais diferentes, né? Vamos produzir em terras indígenas, o desmatamento, são os ambientalistas que estão pondo fogo na floresta, quer dizer, você tem por um lado isso. E por um outro lado, aí, eu não sei se eu estou errada, mas eu gostaria de saber a sua opinião. O setor que majoritariamente está fazendo certo e tal, quando ele fala em nome de Brasil, ele tem muita dificuldade de fortalecer que este lado que não está sendo bom tem que ser combatido. É como se, assim, vamos só trabalhar na comunicação e não vamos separar o joio do trigo. Sim. É como se tivesse uma dificuldade de separar o joio do trigo. Não são os agricultores que desmatam. Não, tem uma parte que desmata. Sim. Então, como coletivo, será que esse setor não teria que ser mais incisivo nessa separação e frisar mais quem está fazendo direito de quem não está, porque é uma concorrência desleal, né? Então eu queria que você comentasse um pouquinho. Por exemplo, um outro exemplo, o CAR. Você tem uma porcentagem super pequena de gente que não tem o CAR. E o setor, a sensação que dá é que o setor como um todo luta para ficar adiando o CAR. Por que o setor não se fala? Não, quem não tem CAR não tem crédito, se é uma porcentagem tão pequena. É isso que eu queria que você comentasse. Olha, eu acho que essa questão ambiental está na hora da gente apaziguar e ter um discurso comum. Uhum. Eu acho que criou-se no nosso setor a impressão de que qualquer comentário crítico está se opondo ao governo, a nós contra eles, esse ambiente de radicalismo que vem caracterizando a política brasileira, e acaba que contaminou também essa questão agro e meio ambiente. Então, primeiro, eu acho que nós majoritariamente somos um exemplo para o mundo. Mas também acho que nós temos que seguir um código florestal que nós demonstramos com a sociedade, certo? E esse código não permite se fazer certas coisas, certo? Se tem autorização de desmato, não tem como desmatar, certo? Se tem desmate legal, isso é crime, tem que ser combatido, certo? Uhum. Acho que o CAR é algo que todo agricultor brasileiro tem que fazer. Sim, existem dificuldades, existem questões, quando você vai no caso a caso, tem várias situações, isso aqui tem que ser assim, assado, é bem mais complexo, né? Você entra no detalhe de uma propriedade, como é que isso funciona, então isso demora mesmo, né? Todas as secretarias estaduais, às vezes tem entendimento um pouco diferente, a gente percebe esse tipo de situação institucional, mas a gente tem que seguir a regra que foi criada, foi negociada com a sociedade brasileira, e acho que a gente tem que respeitar essa lei, tá certo? Quem está fora da lei, está fora da lei. E não tem meio que fazer. Acho que a forma como as coisas aconteceram, foram comunicadas, desse jeito meio de brigar, de bater, eu acho que criou um dano de imagem desnecessário. Então, particularmente, você pega o caso das queimadas da floresta amazônica, não está fora do que tem acontecido nos últimos anos. Ela aumentou esse ano, mas eu diria que foi muito mais por causa de seca do que qualquer outro da água. Isso também não quer dizer que não tem queimado ilegal, tá certo? Existe, não vamos ter, isso tem que ser proibido. Eu acho que a mensagem é muito clara. Nós vamos usar a estrutura de Estado, tá certo? Para controlar, é um caso de polícia, tá certo? Então, assim,
não tem por que ter essa dicotomia, esse conflito. Tá? Eu acho que o tom está equivocado e criou um dano muito grande. E acho que não se manifestar quanto a isso está prejudicando a agricultura brasileira e não a favorecendo, sabe? Então, qualquer voz que faça um comentário sensato sobre como lidar com essas duas coisas é vista como um crítico de que lado você está, certo? Então, particularmente, eu acho que a gente vai prejudicar a agricultura brasileira se continuar nessa estratégia muito de litígio, certo? Acho que é um dano à imagem, é uma injustiça que foi criada e não adianta se lamentar do outro lado, porque quem criou a imagem fomos nós mesmos, certo? Então, eu acho que está fora de tom. Embora na essência, eu acho que nossa agricultura é um exemplo, nossa prática preservacionista. Temos uma balança energética, uma matriz energética fantástica no Brasil. É um país incrível do ponto de vista. Nós poderíamos ser perfeitamente conhecidos como um grande país verde do mundo, sabe? Porque nós somos. É isso que assim, o que mais me angustia é quem estuda a fundo esse assunto sabe o que nós somos. Sabe que nós temos fragilidade, é um país continental, há interesses evidentes e eles têm que ser combatidos, né, com a polícia. Então, é tão simples quanto isso. Esse é o sinal que tem que ser dado, né? Porque esse é o sinal verdadeiro. Tá? Então, são dois temas que têm permeado, que me parecem desafiadores, né? Essa questão institucional de direitos, garantias, para funcionar bem o mercado de crédito. E acho que esse relacionamento com o meio ambiente, a gente tem que ir para apaziguar. Não é hora de litígio, é hora de mostrar o que nós somos, temos bom senso, certo? E para, de fato, que a nossa agricultura tenha a imagem que ela merece ter. Acho que esses são os dois pontos que me parecem mais importantes de desafios para esse próximo ano. Bom, muito obrigada. Não,